Mais de metade das cerca de 3.000 farmácias em Portugal reportaram falta de medicamentos no ano passado. A situação manteve-se no início deste ano e os números podem até ser mais graves, uma vez que nem todas notificam o Infarmed. Trata-se sobretudo de fármacos para a diabetes, hiperatividade e déficit de atenção, bem como dispositivos médicos. Portanto, temos os antidiabéticos de injetar, portanto, o Ozempic, Trulicity, de vez em quando tem sempre falhas, e também dispositivos médicos, como o sensor do Libre, também para diabéticos, também é muito difícil de obter. O Infarmed tem monitorizado os casos de alguns antidiabéticos, cuja escassez é prolongada no tempo, pois a procura aumentou desde que começaram a ser também utilizados para perder peso. Naturalmente que irá haver escassez, porque a cota de produção tinha um fim e passou a ter 2 fins. Também os sensores de medição de glicémia têm estado por vezes esgotados nas farmácias, havendo a percepção dos farmacêuticos de que estarão a ser usados por desportistas e entusiastas dos ginásios para controlarem o seu desempenho desportivo. As rupturas não são apenas um problema português, pois acontecem em toda a Europa, mas em Portugal pode estar também em causa um problema de atração. Uma não revisão deste tipo de preços neste tipo de produtos pode não ser atrativo, pode diminuir a atratividade da indústria para comercializar estes produtos, estes medicamentos aqui no nosso país. Pois se tenho um laboratório que até produz noutra parte qualquer, não é cá, até trabalha numa parte qualquer da Europa ou da Ásia, onde for. Isso vai para um mercado e vai ter uma margem, e vai para outro mercado e vai ter uma margem. Naturalmente que ele produz para todos, mas terá um interesse muito maior num do que no outro. A escassez destes medicamentos e os dados recolhidos de consumo no mercado levou a Autoridade do Medicamento a iniciar um processo de auditorias. Tratores à porta da Assembleia Nacional. O Parlamento francês foi uma manifestação de agricultores de toda a França a favor de um projeto de lei que vai flexibilizar as regras ambientais para o setor. Os agricultores dizem que a lei é essencial para o futuro da atividade, mas a proposta é polémica, sobretudo a autorização de alguns pesticidas que antes estavam proibidos. É o caso do Aztamiprida, proibido em França desde 2018, mas permitido em algumas partes da União Europeia. A proposta conta com a oposição dos Verdes e de vários partidos de esquerda. Na segunda-feira, estes partidos tentaram adiar a votação ou apresentar mais de 3.500 propostas de alteração à lei. Les produits, on en a quelques-uns autorisés, donc on doit faire quelques choix. Mais sinon, le reste, on doit vraiment suivre à la lettre les réglementations. Donc je pense que c'est très compliqué. Et donc pour l'avenir, ça devient compliqué. Il y a de moins en moins d'exploitation, les jeunes veulent plus s'installer. Parce qu'aujourd'hui, toutes les solutions qu'on a pour produire, pour réussir à mener nos cultures à bien jusqu'au bout, on nous les retire petit à petit. De plus, on a toujours des contraintes administratives qui s'ajoutent sur notre activité. Pour maintenir les niveaux de production qu'on a, non, il n'y a pas d'alternative aujourd'hui qui marche. Donc il faut arrêter de raconter des bêtises à tout le monde. Il n'y a pas d'alternative, sinon on les utiliserait. Mas os ambientalistas também estiveram junto ao Parlamento, estes a protestar contra a lei, lembraram o impacto nocivo dos pesticidas, sobretudo os riscos para a saúde humana. Si on laisse voter ce type de loi, c'est un signal inverse. C'est-à-dire que là, on repart, on ouvre les portes avec plus d'utilisation de produits qui, immanquablement, on sait qu'ils sont dangereux pour le vivant. Mas lá dentro, no Parlamento, a proposta de lei acabou por avançar, com os partidos do centro, da direita e extrema-direita, a aprovar uma moção que rejeitou o debate e fez seguir a proposta diretamente para uma comissão parlamentar. Mas a esquerda já respondeu e apresentou uma moção de censura que vai ser discutida esta quarta-feira. A lei da agricultura pode abrir uma nova crise política em França. O novo presidente eleito da Roménia, Nicu Jordan, tomou oficialmente posse esta segunda-feira. Embora a pior crise política do país em décadas tenha sido atenuada, Dan enfrenta agora vários desafios.
Depois de assinar o juramento constitucional, prometeu enfrentar os problemas económicos da Roménia e ser um parceiro da sociedade. Statul român are nevoie de o schimbare fundamentală, bineînțeles, în limitele statului de drept, și vă invit să continuați să fiți implicați cu toată forța socială pe care ați dovedit-o pentru a pune presiunea pozitivă pe instituțiile statului român pentru ca acestea să se reformeze. Și vă asigur că voi fi un președinte deschis la vocea societății și partener cu societatea. O ex-autarca de Bucareste venceu a tensa segunda volta das presidenciais contra George Simion, candidato de extrema-direita. Para muitos observadores, o resultado é crucial para manter a Roménia nas alianças ocidentais, especialmente devido à continuação da guerra na vizinha Ucrânia. Durante a campanha, Nicu Jordan reafirmou os laços com a Europa, o apoio a Kiev e as reformas orçamentais. O antigo chanceler conservador da Áustria, Sebastian Kurz, foi absolvido da acusação de perjúrio pela qual tinha sido anteriormente condenado. Em causa estariam alegadas falsas declarações prestadas perante uma comissão parlamentar. Foi a primeira vez em mais de 30 anos que um antigo chanceler austríaco foi julgado. Mas Kurz negou qualquer irregularidade. Zahlreiche Gerichtstermine gegeben, ein Unmaß an Auseinandersetzung mit diesen Vorwürfen. Ich glaube, Sie haben alle mitverfolgt, wie sehr das zelebriert worden ist und dass das jetzt alles in sich zusammengefallen ist. Es ist das rausgekommen, was ich immer gesagt habe, nämlich dass ich im Untersuchungsausschuss nicht die Unwahrheit gesagt habe und trotzdem haben die letzten Jahre so stattgefunden, wie sie stattgefunden haben. Com a anulação desta condenação criminal, bem como de uma pena de prisão suspensa de 8 meses, um potencial regresso à vida política poderá estar agora em cima da mesa. Mas os procuradores ainda têm de decidir se acusam o antigo chanceler de potenciais crimes de corrupção numa outra investigação que o forçou a abandonar o cargo em 2021. Grupos de jovens israelitas juntaram-se em bairros muçulmanos de Jerusalém. Aconteceu antes do desfile anual que assinala a tomada da parte oriental da cidade por Israel durante a Guerra dos 6 Dias em 1967. Os comerciantes palestinianos fecharam mais cedo. Sabem que esta celebração dá muitas vezes origem a cenas de violência. Voluntários dos grupos pró-paz Standing Together e Free Jerusalem confrontaram manifestantes que tentavam entrar em casas de palestinianos. Os locais religiosos de Jerusalém Oriental são sagrados para judeus, cristãos e muçulmanos. O evento pode inflamar ainda mais os ânimos numa cidade já em tensão máxima após quase 600 dias de guerra em Gaza. Na marcha do ano passado, realizada durante o primeiro ano do conflito, jovens ultranacionalistas israelitas atacaram um jornalista palestiniano na Cidade Velha. A Dinamarca celebra o aniversário do rei Frederico X. Da varanda do Palácio Real, em Copenhaga, o monarca cumprimentou a multidão. É uma tradição que foi estabelecida pela mãe, a rainha Margarida, que o acompanhou. O rei apareceu também rodeado da esposa Maria, a rainha consorte, e dos filhos, as princesas Isabel e Josefina e o príncipe Vicente. Vi er meget stolte af vores monarki, og det har faktisk været en tradition igennem flere år, hvor vi plejede at fejre dronningen, og nu er det så kongens dag i stedet for. Jamen, vi er kommet, fordi vi tænkte, det kunne være hyggeligt at vise børnene, hvem kongen er, hvordan han ser ud, og hvem kongefamilien er. Frederico sublinhou a importância dos territórios dinamarqueses autónomos da Groenlândia e das Ilhas Faroé. Atualizou até o brasão real para dar mais destaque aos símbolos destas regiões. O monarca subiu ao trono em janeiro de 2024, após a abdicação da mãe no final de 2023. Parte do rearmamento da União Europeia passa por aqui, por Herstal, no leste da Bélgica.
Por trás destes edifícios de tijolo vermelho está um dos principais fabricantes mundiais de armas ligeiras, a FN Browning. A empresa abriu as portas à Euronews para explicar o segredo de um verdadeiro sucesso comercial. A FN Browning fornece quase todos os exércitos da NATO. Apesar discreta, desde a invasão da Ucrânia, a empresa tem estado no centro das atenções. É que aqui também se produzem munições e sistemas de armas integrados. Pour vous donner un exemple, en juin 2024, FN Herstal a signé un partenariat, un contrat de 20 ans avec la défense belge. Pendant 20 ans, nous allons produire toutes les munitions de petit calibre de la défense belge. Ce type de partenariat est fondamental parce qu'il nous donne de la visibilité à long terme. Donc concrètement, puisque nous avons l'engagement de la défense belge de se fournir en munitions de petit calibre auprès de notre entreprise, nous pouvons investir dans de nouvelles lignes de production. Aqui, robôs e máquinas fabricam os componentes, mas depois cada peça é verificada à mão, uma forma de manter o controlo de qualidade. Através do plano Rearmar a Europa, a União Europeia quer incentivar a cooperação entre os 27 Estados-membros em termos de produção de armamento, algo que não é novo para esta empresa, que tem vindo a investir noutros países europeus. Nous avons annoncé au mois de novembre 2024 l'acquisition qui est en cours d'un groupe français qui s'appelle Sofisport, qui est un groupe présent en France mais également en Espagne et en Italie. Ça, c'est une manière d'augmenter notre dimension européenne, si je puis dire. A FN Browning quer aproveitar os incentivos do Plano de Rearmamento da União Europeia, um plano que prevê investimentos em defesa no valor de 800 mil milhões de euros. Está também preparada para as regras de preferência europeia. 90% dos fornecedores desta empresa estão no continente europeu.